Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padak Shrishtabhuta Srimati Ridananda Das Goswamiti Namine Namaste Guru Satpan Medasi Prabhupada Brahmadai Dustasidanta. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 21º capítulo, no verso 37. Mayopabhrimhitam bhumna brahmanananta shaktina bhuteshu gosharupena visheshu neva lakshyate. Mayopabhrimhitam bhumna brahmanananta shaktina bhuteshu gosharupena visheshu neva lakshyate. Maya, por mim, Upabhrimhitam, estabelecido, Bhumna, pelo ilimitado, Brahmanam, o imutável absoluto, Ananta Shaktinam, cujas potências não têm fim, Bhuteshu, dentro dos seres vivos, Gosharupena, sob a forma do som sutil, o Omkar. Visheshu, na cobertura fibrosa sutil de um caule de lótus. Urna, um fio. Iva, como. Lakshyate, aparece. Tradução: como a ilimitada, imutável e onipotente personalidade de Deus, que reside dentro de todos os seres vivos. Eu mesmo estabeleço a vibração sonora védica sob a forma do Omkara, dentro de todas as entidades vivas. Ela é assim percebida de maneira sutil, tal como um único fio de fibra num caule de lótus. Então, o Krishna está falando agora, de como o conhecimento védico chega. Ele falou na aula passada sobre a questão de ser um pouco confidencial. A gente falou que tem essa estratégia de Deus, assim, de se permanecer um pouco, não escondido, mas assim, para dar chance para as pessoas ficarem iludidas se quiserem, só mesmo os interessados irem atrás, como vocês estão indo agora. Então ele falou sobre isso, que ele gosta dessa maneira mais confidencial, sutil de se apresentar também. E aqui ele está falando diretamente, agora ficando mais místico ainda, sobre o som, tradicionalmente o Om. O Om sempre tem essa ligação, é a sílaba que representa a transcendência em geral, e também o próprio Krishna. Então, Om tem essa conexão com Krishna, e aqui ele está falando que ele mesmo, ele estabelece essa vibração do Om dentro de todas as entidades vivas, e assim, é assim percebida de maneira sutil. Olha só, tal como um único fio de fibra da caule de lótus, imagina, então, coisa assim bem sutil mesmo. Ele está falando assim, que essa presença sutil existe em tudo, e realmente tem, todo mundo que silencia a mente, que faz essa busca, sente essa espiritualidade, sente essa conexão, essa conexão está sempre lá, os detalhes, a forma, a personalidade de Deus, o reino de Deus. Isso aí você tem que receber o conhecimento como a gente está recebendo aqui. Tem que ser um conhecimento descendente que você recebe. Mas a percepção do divino, isso aí está aí para qualquer um, em muitas culturas e pessoas, e enfim, ao longo do tempo, tem percebido e sentido o divino
na realidade. Significado: a suprema personalidade de Deus em pessoa reside dentro do coração de toda entidade viva, e deste verso podemos compreender que a semente de todo o conhecimento védico também está situada dentro de todos os seres vivos. Dessa maneira, o processo de despertar o conhecimento védico e, com isso, despertar a eterna relação com Deus é natural e necessário para todos. Toda a perfeição encontra-se dentro do coração do ser vivo. Isso é muito legal, né? Como eu sempre falo isso também, né? Toda a perfeição encontra-se dentro do coração do ser vivo. Toda a perfeição já se encontra dentro de você, já está com você, né? A gente fica correndo atrás de tantas coisas inúteis, quando o que a gente está realmente precisando já estava aqui desde sempre. Logo que o coração se purifica através do canto dos santos nomes de Deus, esta perfeição, a consciência de Krishna, desperta de imediato. Ok, agora uma sequência maior de 3 versos. Vamos ver aqui a tradução. Versos 38 a 40. Assim como a aranha gera de seu coração a teia e a emite através da boca, a suprema personalidade de Deus manifesta-se como reverberante ar vital primordial, que consiste em todos os metros védicos sagrados e é pleno de prazer transcendental. Desse modo, o Senhor do céu etéreo de seu coração cria o grande e ilimitado som védico por meio de sua mente, que concebe diversificados sons, tais como os sparshas. O som védico ramifica-se em milhares de direções, adornado com as diferentes letras expandidas da sílaba Om. As consoantes, as vogais, as sibilantes e as semivogais. O Veda é então elaborado por muitas variedades verbais expressas em diferentes metros, cada um tendo 4 sílabas a mais que o anterior. Por fim, o Senhor volta a retrair sua manifestação do som védico para dentro de si próprio. Então, bem poético aqui, falando como que os Vedas se expandem, né, esse conhecimento. E você vê que aqui está sempre falando de som, né? Porque, de fato, tradicionalmente, na grande antiguidade, era tudo vibração, era uma tradição oral, né? Alguns milênios atrás foi colocado em escrita e manteve-se desde então. Mas antigamente era só puramente oral, então realmente a vibração. O que vocês estão fazendo é muito legal ouvir, né? Eu não sei se vocês sabem, mas lá na biblioteca do meu site www.3t.org.br, né, do Caminho 3T, lá na biblioteca do site 3t.org.br, tem uma biblioteca com muitos livros em áudio que eu gravei, trechos importantes do Bhagavatam e outros livros. E é legal ouvir, sabe? Realmente eu senti assim ao gravar, são centenas de horas de livros em áudio. Ao gravar isso tudo, eu sinto uma certa potência, assim, porque você vê que o som realmente é importante. É legal ler, mas é muito legal falar e muito legal ouvir. Então, o que vocês estão fazendo de ouvir esse conhecimento, isso é a maneira original, tradicional mesmo, de receber o conhecimento, e tem realmente uma certa potência especial de você ouvir de quem está vibrando, assim, de quem está realmente, não é só um narrador profissional, mas quem está realmente experimentando a coisa, né? Assim, sentindo a energia, é bem legal. Então, se você ainda não começou a aproveitar os livros em áudio lá, não deixa de ver, é tudo de graça, download gratuito. Então aproveite, que é muito poderoso essa técnica de ouvir, né? Shravanam, a gente já passou, lembra? Umas aulas atrás, aí, muitas aulas atrás, Krishna enfatizou Shravanam, né? Kirtan, Shravanam, Kirtan, ouvir, entoar, né? Então esse processo de Shravanam, de ouvir, é muito poderoso, é a essência, é a técnica essencial
desenvolver bhakti, para assim, aproximar, para criar o despertar espiritual mesmo. Ok, então o Krishna está falando aqui do som védico, dessa criação, ele está falando dos detalhes técnicos, né, diferentes métricas. No próximo verso a gente vai ler os metros védicos diferentes. Então, né, o som vai se expandindo e aí vai criando todo o conhecimento védico. Significado: Srila Sridhar Swami deu uma minuciosa explicação técnica desses 3 versos, cuja compreensão exige extenso conhecimento linguístico do sânscrito, que a gente não tem, não vai entrar aqui nesses detalhes. O ponto essencial é que o conhecimento transcendental expressa-se através da vibração sonora védica, a qual é em si mesma uma manifestação da verdade absoluta, a personalidade de Deus. O som védico emana do Senhor Supremo e é vibrado para glorificá-lo e compreendê-lo. A conclusão de toda vibração sonora védica encontra-se na Bhagavad Gita, onde o Senhor declara que Vedaishchar Sarveham Eva Vedya. Todo conhecimento védico visa apenas a ensinar-nos a conhecer e amar a Deus. Então esse é um verso famoso, verso 15:15 da Bhagavad Gita, onde Krishna fala isso. Aquele que sempre pensa no Senhor Krishna, que se torna o devoto do Senhor e que se prostra diante do Senhor e o adora com fé e devoção, cantando seu santo nome, de certo alcançou o conhecimento perfeito sobre tudo o que a palavra Veda, conhecimento, indica. E na Bhagavad Gita, Krishna até tem, no capítulo 13, ele fala sobre isso, né? Arjuna pergunta o que é o conhecimento, né? Jnana, qual que é o objeto do conhecimento, Gyeya, e Krishna vai explicando, olha, o máximo do conhecimento são os comportamentos, valores e atitudes que levam para o caminho da iluminação, e o Gyeya, o objeto último do conhecimento, é o próprio Senhor, né? O próprio Krishna, e o conhecimento da alma. O conhecimento da alma, de Deus e da matéria, esse é o conhecimento último. Verso 41. Os metros védicos são o Gayatri, Ushnik, Anushtup, Brati, Pankti, Trishtup, Jagati, Atichanda, Atyashti, Atijagati e Ativirat. Não conheço nenhum desses, não sou sânscritólogo, mas aqui está o nome dos diferentes metros védicos. Significado: o metro Gayatri tem 24 sílabas, o Ushnik tem 28, o Anushtup 32 e assim por diante. Cada metro tendo 4 sílabas a mais que o anterior. O som védico chama-se Brati, ou muito expansivo, e por isso não é possível para as entidades vivas ordinárias compreender todos os detalhes técnicos sobre esse assunto. E eu me incluo nessa lista aqui, certamente. Verso 42. No mundo inteiro, ninguém, senão eu, compreende de fato o propósito confidencial do conhecimento védico. Então isso aqui é Krishna falando, olha, realmente é muito sofisticado, é muito profundo, é muito complicado, então ninguém, senão eu, compreende de fato o propósito confidencial do conhecimento védico. Logo, as pessoas não sabem o que o Veda de fato prescreve nas normas ritualísticas do Karma Kanda, nem que objeto é na verdade indicado nas fórmulas de adoração encontradas no Upasana Kanda, nem aquilo que discute com muita perícia através de várias hipóteses na seção Jnana Kanda do Veda. Os Vedas são vastos, né? Você vê que a gente está aqui, né? Tantas aulas, eu não sei, acho que essa aqui é a aula 213, agora não me lembro, só estudando um pequeno trecho do Srimad Bhagavatam, a Uddhava Gita. E a Uddhava Gita está um pedaço, não é nem o inteiro, é um pedaço do 11º canto de 12 cantos do Srimad Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam é um de 18 Puranas, e os Puranas, enfim, por aí vai. Então, assim, é vasta a literatura. É vasta. É por isso que, assim, se a pessoa tenta meio que sozinho entender, eu vou para a Índia, você está perdido, meu amigo, você não vai ter, assim, tem a menor chance.
Sabe, por isso que a gente dá graças a Deus, a Prabhupada, a gente agradece todos os dias, porque a gente precisa receber assim numa linha de sucessão discipular, olha, aqui é a essência, Cristo está falando, aqui é a essência. Aí você reconhece, não, é verdade, aqui é a essência. Porque se você não tiver essa base assim, como vocês estão recebendo, é como a pessoa, sabe, sei lá, tipo entrar na floresta amazônica, eu vou tentar achar, sabe, não dá, você vai entrar na floresta amazônica lá, você está perdido, você não vai encontrar nada. Então é isso, é um conhecimento bem direcionado, porque é um oceano. Você sabe que até a nível assim acadêmico, o pessoal rala com isso, porque é tanta coisa. Se a pessoa quiser estudar só de fora, como acadêmica, começa a... não dá. É uma montanha de conhecimento, de tradições, de livros, de textos, de caminhos. Se a pessoa tentar assim encarar a coisa, meu Deus, vai ficar 30 anos estudando sânscrito, e não vai ficar perdidaço. Então é complicado. Agora está fácil, estou passando tudo bem simplificado, a gente, né? E a essência, né? Como Krishna fala, Bhagavad Gita, a essência. Então quando você vai, não, peraí, vamos na essência mesmo, não nos Vedas em geral, aqui está falando, né, de Karma Kanda e Jnana Kanda e Upasana Kandas, né, detalhes de rituais, de como ter crédito kármico para poder nascer entre os semideuses, como desenvolver teorias de filosofia. Não, opa, peraí, não, isso aí não eu quero agora só yoga, eu quero o caminho espiritual. Então, assim, é muita coisa e as pessoas se perdem mesmo, a gente vê isso, até pessoas que são famosos, mestres assim, espirituais no Ocidente, você vê que eles não entenderam tudo, assim, como você está falando isso? É porque quando você está vendo a essência, você consegue ver. E eles se confundem, às vezes se tornam impersonalistas, não conseguem entender o aspecto pessoal, ou eles misturam questões ritualísticas, né? Que a gente acabou virando o nome de hinduísmo, né? Que é um nome falso, depois quem quiser pode perguntar, te passo o link para você entender sobre isso. Mas aí passa assim questões do hinduísmo, aí tem um ritualzinho que não tem nada a ver com nada, e de repente a pessoa está adorando também Durga no meio do processo do yoga, sabe que não tem nada a ver. E vai misturando. E aí outros mestres trazem para o Ocidente, aí mistura também com coisas, sabe, dessa tradição africana, e o outro está misturando com a ayahuasca, e sabe, e vai fazendo confusão, porque é muito profundo. Então se você não tiver uma guia, se você não tiver o foco, se você souber exatamente o que você está fazendo, você não vai conseguir tirar proveito. Você vai se perder na floresta gigante que é o conhecimento védico. Significado: a suprema personalidade de Deus é a verdade absoluta, o Senhor Shri Krishna. Visto que é a fonte, mantenedor e meta final do conhecimento védico, o Senhor é Veda-Vit, ou o único verdadeiro conhecedor do conhecimento védico. Pretensos filósofos, sejam eruditos védicos, sejam homens comuns, podem dar sua opinião sectária, mas é o próprio Senhor que conhece o propósito confidencial dos Vedas. O Senhor é o único verdadeiro abrigo e objeto digno do amor para todas as entidades vivas, como ele declara no 10º capítulo da Bhagavad Gita 10.41. Yad yad vibhuti matsatvam shrimadurjitam evava tata devava gachatvam mamate jomsa sambhavam. Fica sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha de meu esplendor. Todas as manifestações belas, extraordinárias e poderosas são mostras insignificantes das próprias opulências do Senhor. Embora os homens comuns possam discutir sobre o propósito da religião, o verdadeiro propósito é um só, a consciência de Krishna, ou o amor puro por Deus. Compreende-se que todas as fórmulas védicas são fases preliminares que conduzem à etapa perfeita da consciência de Krishna, na qual a pessoa se rende por completo ao serviço devocional do Senhor. Os devotos puros do Senhor representam-no neste mundo e jamais falam algo não autorizado pelo Senhor.
Porque repetem as próprias palavras do Senhor, deve-se compreender que eles também são verdadeiros conhecedores do Veda. Então é isso, qual o objeto último dos Vedas? Qual que é o propósito último? A gente tem que ficar com isso em mente. É o caminho do yoga, é todo o foco da Bhagavad Gita, da Uddhava Gita, dos ensinamentos de Krishna. A gente tem que entender essa direção, para o foco da conexão, yoga, da conexão, religare, a conexão da alma com Krishna em amor. E mantendo esse foco, aí você consegue estruturar deste ponto, você consegue entender o todo. Mas se você não tem o ponto final, a meta final, aí a pessoa se confunde, que é o tema desse capítulo. É o tema que Krishna também traz para Arjuna na Bhagavad Gita, falando: Arjuna, não dê bola para as palavras floridas dos Vedas, porque senão você vai cair no Karma Kanda, no Jnana Kanda, você vai cair nos rituais, você vai se perder. Você tem que manter esse foco, entender verdadeiramente quem você é, o que você está fazendo aqui, o propósito último de tudo que a gente está fazendo, que é essa conexão amorosa da alma com Deus. Verso 43. Eu sou o sacrifício ritualístico prescrito nos Vedas. Eu sou a deidade adorável. Eu é que sou apresentado como as várias hipóteses filosóficas e sou apenas eu que então sou refutado pela análise filosófica. Desse modo, a vibração sonora transcendental estabelece a mim como o significado essencial de todo conhecimento védico. Os Vedas, através de uma análise muito bem elaborada de que toda a dualidade material não passa de minha potência ilusória, acabam negando por completo essa dualidade e alcançam sua própria satisfação. Então, aqui é o último verso do capítulo, que tinha o título explicando a explicação do caminho védico. Então, Krishna deu um passo para trás, a gente estava tão focado, nos diferentes aspectos do yoga, da devoção, etc. Aí ele deu esse passo para trás para explicar o caminho védico, especialmente para as pessoas que estavam familiarizadas com toda a religião védica, com todo o processo védico. Ele deu esse passo para trás e começou vamos tirando aqui o que não é importante, o materialismo, a busca por resultados, vamos focando de volta na essência, que sou eu, sou a conexão, que está dizendo. A essência sou eu, tudo vem de mim e o propósito de tudo é chegar em mim. Então, foco na essência de tudo. Significado. O Senhor declarou no verso anterior que só Ele conhece o propósito último dos Vedas. E agora o Senhor revela que só Ele é o fundamento e propósito último de todo conhecimento védico. A seção Karma Kanda dos Vedas prescreve sacrifícios ritualísticos que outorgam a promoção aos céus. Então, Karma Kanda é aquela seção que a gente discutiu no começo, que lembra que a gente até falou, eles faziam até sacrifícios de animais. Então, lá descreve diferentes elaborados rituais e sacrifícios que as pessoas faziam para conseguir ter um bom mérito kármico, para assim acumular um bom karma, com o objetivo, a esperança de nascer em Swarga, nos reinos, em outros lugares do universo, com um padrão de vida maravilhoso. E lá ficar um certo tempo, muito tempo na visão humana, mas na visão da eternidade, só um piscar, e depois voltar a nascer na Terra, com bom karma ainda, com uma situação boa humana. E aí, não, Krishna fala, olha, isso aí não tem nada a ver. Então isso é a exceção Karma Kanda. Tais sacrifícios são o próprio Senhor, no sentido assim que Ele que criou o sistema, como a gente explicou, Ele criou esse sistema todo. Não é que isso é errado, a gente enfatizou isso naquela outra aula. Não é que
isso é tudo errado, que a gente tem que abolir. Não, isso é legal para as pessoas que estavam com esse foco. Se a pessoa não está realmente interessada em Deus, se a pessoa realmente não está interessada em transcender a realidade, em se desapegar do mundo material, então vai fazer o quê? Tem essa alternativa. Tem esse plano. Então é um plano maravilhoso de Krishna, quando você pensa bem. Não, vem cá, você quer ser uma boa pessoa, você quer ser religioso, mas você não está afim ainda de Deus, de iluminação, tá? Ok. Então tem esse plano aqui para você. Você pode ficar por aqui, você pode ficar acumulando bom karma, fazendo, pelo menos você vai agradecer e reconhecer a existência da natureza, honrar os seres por trás da natureza. Ok, assim você ganha você é uma boa pessoa, ok, ganhar um bom karma. Tudo bem, entendeu? É um plano legal. Não precisa enfiar Deus goela abaixo, como fizeram nas tradições, depois do cristianismo e o islamismo, enfiando Deus goela abaixo, querendo ou não, a ponta da espada, sabe? Isso aí não deu um resultado legal, isso só cria, como a gente falou na aula passada, isso cria só uma atitude muito materialista em relação a Deus, e começa a usar Deus para política, para guerra, para roubar, para estuprar, para fazer, Aí usa Deus para torturar, enfim, o que é a história do mundo dos últimos 2000 anos, Você vê aí tantas barbaridades feitas em nome de Deus, Então isso aí por quê? Porque forçou a barra, não era essa a ideia, Você vê que Krishna falou, não, eu estou aqui tranquilo, eu gosto até da coisa um pouco mais assim, deixa a pessoa correr atrás um pouquinho, para me querer, aí a coisa fica legal, aí quem quiser ir atrás vai encontrar, quem busca encontra, mas se não buscar também, tudo bem, fica aí, tem um processo aí geral para quem ainda está com a consciência mundana. Então tinha esse programa, Então ele falou, olha, mas eu que criei esse sistema, então ele está falando assim, é o próprio Senhor. De igual maneira, a seção Upasana Kanda dos Vedas designa diferentes semideuses como objeto de adoração ritualística, e essas deidades não são diferentes do próprio Senhor. Então, assim, tudo é Deus, tudo vem de Deus, tudo é parte de Deus. Aquela frase linda da Bhagavad Gita, Tudo está em Deus, Deus está em tudo, e ainda assim Deus está à parte. Então, tudo isso, vou adorar o Deus do Sol, ok. Mas quem deu, da onde veio o Deus do Sol? Veio do Deus Supremo, veio de Krishna. É uma alma como eu e você que vem de Krishna. E quem deu o poder e o próprio Sol, aquele negócio, bola de fogo lá no céu, energia de Deus. Então, de fato, para todo lugar que você olhar, seja o Sol, seja uma lâmpada, seja para um punhado de terra, é tudo Deus. Toda essa energia está vindo, não é o Deus no seu aspecto último, mas certamente é de Deus. Porque tudo isso aqui, essa realidade toda, é de Deus. Os gunas são de Deus. Krishna fala na Bhagavad Gita, guna mai, minha energia. É minha energia material. Então, a compreensão correta é que não, sim, esses ritualísticos, os semideuses, por trás disso tudo, é Krishna. E é quando a pessoa entende isso, aí ela pode ir além disso tudo. Ir direto a Krishna. Semelhante conhecimento... na seção Jnana Kanda... E essas deidades não são diferentes do próprio Senhor, pois são expansões do corpo do Senhor. Na seção Jnana Kanda dos Vedas apresentam-se e refutam-se diferentes métodos de análise filosófica. Semelhante conhecimento que analisa a potência do Senhor Supremo não é diferente dele. Em última análise, o Senhor Krishna é tudo, porque tudo é parte integrante das multipotências do Senhor.
Embora incitem os homens e mulheres absortos na dualidade material a aceitar o estilo de vida védico, oferecendo-lhes desejáveis recompensas materiais, os Vedas acabam refutando toda a dualidade material, ou seja, sucesso, fracasso, opulência, pobreza, nascido como semideus, nascido como humano, esse tipo de dualidade. Refutando toda a dualidade material, levando-os ao nível de consciência de Deus, no qual não há nada diferente do Senhor Supremo. Então, um objeto útil, a pessoa vai passando pela vida, vai tendo essas atrações, disso, aqui, mas o objeto último é você ir além da dualidade material, por isso que a equanimidade é ponto tão chave da Bhagavad Gita. Você vai além da dualidade para entender a essência por trás de tudo, a transcendência, o próprio Senhor. Dentro da literatura védica, há vários preceitos que afirmam que numa fase específica da vida devem-se abandonar os rituais fruitivos e trilhar o caminho do conhecimento. De modo semelhante, outros preceitos declaram que a alma autorrealizada deve abandonar o caminho do conhecimento especulativo e aceitar diretamente o abrigo da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Porém, em parte alguma, existe um preceito que aconselha alguém a abandonar o serviço amoroso ao Senhor, porque esta é a posição constitucional eterna de toda entidade viva. Então, dentro dos próprios Vedas, sim, vai falar, faz esse ritual para você acumular um bom karma, sim, faz isso. Mas aí, numa outra parte dos Vedas, fala, não faz aqueles rituais, não. Cultive conhecimento, comece a filosofar, a pensar sobre a vida, quem é, o que é, como é que funciona, de onde que vem, para onde que vai. Pensa. Aí depois, numa outra parte, para de ficar só pensando e agora, bhakti, desenvolva esse relacionamento devocional direto, yoga. Mas não tem lugar nenhum que vai falar, pare de fazer yoga, entendeu? Então, se você pudesse realmente assimilar todos os Vedas, você ia chegar nesse ponto que nós estamos aqui, aos pés de lótus de Krishna, aqui estudando o conhecimento último, o Vedanta. Veda, conhecimento, anta, final. Então as pessoas, aqui é Vedanta, isso é o Vedanta. A gente está aqui estudando Vedanta no seu nível mais elevado. É o conhecimento último, é o anta, é o final, não tem mais nada, Vedanta, acabou. Não tem nada além, não vai ter nenhuma sessão dos Vedas, falando, agora esquece o yoga e vai fazer outra coisa. Não tem essa outra coisa. É aqui que acaba. Acaba em yoga, acaba nessas instruções de Krishna e aqui na Uddhava Gita, na Bhagavad Gita, etc. Por exemplo, nos Vedas, se ensina que quem é viciado em gozo sexual deve aceitar o casamento religioso e desfrutar o prazer sexual com a esposa. Todavia, deve abandonar semelhante conhecimento ritualístico quem alcança a fase de desapego, onde se recomenda a aceitação da ordem de vida renunciada, sannyasa. Nessa fase de vida, proíbe-se ver ou falar com mulheres. Quando, porém, a pessoa alcança a perfeição da consciência de Krishna, na qual o Senhor se manifesta em toda parte, ele pode ocupar todas as entidades vivas, inclusive mulheres, no serviço amoroso ao Senhor, sem perigo de queda espiritual. Ou seja, então, numa fase bem mundana, ok, então pelo menos casa e fica lá. Não, agora vai além só do apego mundano, tenta não ter mais apego. Agora além de não ter apego, vai além de toda a concepção e seja realmente espiritual. Aí você pode se relacionar com todo mundo, não tem mais que ter medo, eu vou ficar viciado em sexo. Não, você não vai ficar mais viciado em sexo porque você está com a consciência elevada agora. Então agora você pode se relacionar com todos novamente. Então esse tipo de fases, fases de evolução que se dá. Então a fase última é essa fase do yoga, que você está tranquilo, feliz, não precisa ter medo disso, daquilo. Não, você pode ficar fixado no seu Dharma, fixo no seu Dharma, difundindo conhecimento espiritual. Dessa maneira, o processo de despertar o conhecimento védico
Nessa fase de... Dessa forma, a literatura védica apresenta e refuta diferentes preceitos baseados nas fases progressivas da visão espiritual. Como todos esses preceitos e processos destinam-se, afinal, à obtenção da consciência de Krishna, o serviço amoroso ao Senhor, Bhakti, eles não são diferentes do próprio Senhor Krishna. A alma condicionada, portanto, não deve parar prematuramente em sua marcha progressiva rumo ao lar, rumo ao Supremo, e tal qual um tolo, confundir uma etapa intermediária ou preliminar de avanço com a verdadeira meta da vida. Todos devem compreender que a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, é a fonte, manutenção e lugar de repouso de tudo, e que toda entidade viva é servo eterno do Senhor. Dessa maneira, deve-se prosseguir sempre no caminho védico de volta ao lar, de volta ao Supremo, para lograr uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Muito bonito, né? Então a ideia é essa, né? Da gente não se perder no caminho, não confundir uma recomendação como sendo a recomendação última, até que a gente chegue a esse ponto de entrega total, de bhakti, de completa conexão, né? Comunhão, eu gosto dessa palavra, comunhão amorosa completa com Krishna. Não só um sentimento, né? Eu dou essa alerta. Não só que, de novo, é uma fase preliminar, um sentimento genérico, piedoso com Deus. Não, isso ainda é fase preliminar. Você tem que ter um relacionamento íntimo e pessoal com Krishna. Você tem que entender mesmo a personalidade de Deus. Se conectar diretamente por nome, não basta só você ficar num sentimento de conexão transcendental. Não basta ficar só no Om. Ah, sim, eu estou conectado, mas você não sabe nem bem o que é Deus, como é que é Deus. Ah, eu acho que a energia eu vou fundir. Isso são fases preliminares, muito legais, mas não é a fase última. A fase última, como a gente viu muitos capítulos atrás, foi exemplificada pelas Gopis de Vrindavan. A fase de intenso amor pessoal, de contato face a face com Krishna, de eterna lila, atividades amorosas com Krishna em Vrindavan. Essa é a fase final. Então, quando você não chegou nessa fase, você não para não. Agora deu, agora... Não, aquele outro negócio lá, tá, não para. Continua indo, vai se aprofundando, né? Vai fazendo. Tem gente que está assim, começou a estudar, tem 2 anos, não, calma, não é assim. Depois de 20 anos, 30 anos, vai fazendo, não é assim. Né? Você não vai virar a faixa preta lá em 6 meses, sabe? Calma. Né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então a gente vai indo, vai fundo, vai se aprofundando, porque senão você vai parar numa fase intermediária, que vai ser gloriosa, muito legal. Muita gente fala assim, não, eu quero só ser uma pessoa boa. Ok, isso é muito bom. Mas ser uma pessoa boa é uma fase preliminar. Assim você começa a ser uma pessoa boa. Aí você começa o despertar espiritual. Então isso é uma fase preliminar. Aí, não, agora eu entendi alguma coisa, então deu. Não, peraí, isso ainda é a fase intermediária. Tem que ir aprofundando. Quando você tiver realmente, né, lido, estudado todo o Bhagavatam várias vezes, todo o conhecimento, aí sim o Bhagavad Gita 10, 20 vezes estudado, o Bhagavad Gita, praticando, sentindo, experimentando essa comunhão com Krishna, desenvolvendo mesmo, né, tirando as nuvens, as camadas de ilusão. Quando você estiver nisso, aí sim, você vai estar sentindo, opa, peraí, agora eu estou vendo que eu estou progredindo rumo ao objetivo final. Então é isso, que Krishna abençoe vocês com a meta final de intenso e puro Krishna Bhakti. Hare Krishna.